Agora vamos falar um pouco de economia. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Jorge Pinheiro, também participa da Feira Internacional de Turismo do Pantanal. E ele é o entrevistado de hoje do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui da TV Gazeta. Boa tarde. E é importante que a gente possa conversar um pouco sobre o momento brasileiro, sobre os negócios e principalmente dizer que esta feira que hoje foi aberta, ela reanima o comércio, reanima os negócios e dá uma nova visão do turismo na nossa região. Agora, para o setor comercial aí, de uma maneira geral, a situação está muito difícil, né? A inadimplência muito alta e acaba se complicando ainda mais pelo índice altíssimo de desemprego em todo o país. Sem dúvida, vivemos um momento muito difícil no país, com falta de lideranças, com o momento político que é público, que nós esperamos que seja resolvido dentro da democracia, dentro da lei, dentro dos princípios legais, mas o mais rápido possível. É verdade que o país inteiro economicamente está parado. Nós estamos vivendo situações que o país nunca viveu. Para que os companheiros possam ter uma ideia, na área de shopping center, nós temos hoje no Brasil em torno de 12.300 lojas fechadas. Temos no Brasil sendo construído nos próximos 3 anos alguns shoppings já prontos, em torno de 57 novos shopping centers. No momento, estamos vivendo uma crise que deve se repetir com esses novos shoppings, se não tivermos uma retomada dos negócios no país, com mais 12.000 lojas fechadas. O número de desempregados no país é recorde. É impossível nós não termos uma retomada dos negócios. E a questão política, pior ainda toda a situação. A entidade tem um posicionamento a respeito do afastamento da presidente? Apoia ou não o impeachment ou não? Veja bem, nós temos um posicionamento democrático. Nós vivemos um momento onde as estruturas políticas brasileiras tomaram uma decisão. Não há nenhuma ilegalidade no processo e é preciso que se dê andamento a esse processo de impeachment dentro da legislação brasileira, dentro da nossa Constituição, e nós não vemos nisso nenhum tipo de divergência política. Ao contrário, temos que ter essa decisão muito clara para que a retomada dos negócios seja o mais rápido possível. E a economia, o mercado precisa de alguma resposta, porque a instabilidade é enorme. E sem dúvida, esse é o momento que nós estamos vivendo. É impossível um país como o Brasil viver essa desenfreada da própria inflação, que cresce. Esse ano, especula-se que pode chegar em mais de 7,5% a 8%, com 10 milhões de pessoas desempregadas, e o comércio é o maior afetado. Existem milhares de empresas sendo fechadas, existem milhares de pessoas sendo desempregadas, porque o país praticamente parou. Agora, o mercado reagiu como esperado no domingo, porque esperava-se que a expectativa fosse muito boa, que os números melhorassem na Bolsa. Teve tanto resultado assim. É normal isso. O problema todo é que nós vivemos um momento político muito acirrado. Então, as pessoas acham que domingo nós votamos, o Congresso apoiou o impedimento da presidente e já se resolve no dia seguinte. Não é assim que funciona. Existe uma legislação, existe toda a lei que tem que ser cumprida, e o ritual do impedimento de uma presidente ou de um presidente da República de qualquer país, ele é traumático. É evidente que todos nós estamos na expectativa de que o Congresso agora, o Senado agora, tenha a mesma agilidade que teve a Câmara e que tudo se volte para que seja resolvido o mais rápido possível. Já tivemos algumas vezes com a presidente Dilma, já tivemos algumas vezes com o vice-presidente Michel Temer,
E nós entendemos que nós devemos ter uma grande concertação, um grande encontro onde as lideranças brasileiras, sejam políticas, sejam econômicas, possam dar um rumo ao país. Essa é a expectativa da nossa confederação. E um forte candidato ao Ministério da Fazenda num provável governo Michel Temer, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, não confirmou se foi convidado ou não, mas numa palestra dessa semana ele já falou em aumento de impostos. Sem dúvida, é evidente que quando se fala de ministros de Fazenda, o país precisa dar uma resposta não só interna, mas precisa dar uma resposta ao mundo. Hoje o Brasil é uma economia mundial que tem uma representatividade muito grande e a confiança dos mercados se dá pela equipe econômica do governo. Mas o comércio, por exemplo, ele consegue absorver uma carga tributária ainda maior do que aquela que já existe? É impossível. Hoje o país precisa se refazer. Ao contrário de aumentar impostos, nós temos que diminuir governo. Nós temos que diminuir essa estrutura política que demanda ao país um custo muito alto. Então esse é um objetivo, isso está no nosso discurso de posse, de que nós precisamos diminuir a estrutura e a roubalheira, né? Inclusive, e a corrupção, né? E a corrupção. Não adianta você ter constrangimento de falar de corrupção, de desvios, porque é público. Essa é a realidade, é público. Nós representamos uma entidade que já tem mais de 200 anos. Nós somos a maior organização do país em termos empresariais. Nós temos entidades que têm, como aqui a de Cuiabá, mais de 100 anos defendendo a iniciativa privada, defendendo os interesses da economia brasileira. E isso é importante que se diga que nós estamos a favor da legalidade. Mas não temos como pagar mais impostos. O país não suporta mais, nós, a população, não suportamos mais pagar uma carga tributária que já chega a 40% de tudo que nós produzimos. Nesse cenário nacional, assim, por isso que a Confederação ela começa a pensar, ela desenvolve, pensa em projetos de internacionalização, ampliar o mercado para essas empresas, para não ficar tão refém do mercado brasileiro? Sem dúvida. A nossa confederação, ela participa na América Latina com diversas entidades congêneres. Acabamos de participar de uma licitação mundial, onde a CACB, junto com a CAINCO, que é a nossa congênere da Bolívia, a Câmara de Comércio de Santa Cruz de la Serra, juntamente com mais 2 outros países da América Latina, nós ganhamos uma licitação para fomentar o desenvolvimento com pequenas e médias empresas, tanto no Brasil quanto na América Latina. Nós já fazemos esse trabalho no Peru, na Bolívia, na Colômbia, e agora com essa licitação de um projeto que chama Ao Invest 5, é a 5ª fase, nós estamos falando de algo em torno de 40 milhões de euros que serão aplicados em todos os países da América Latina, incluindo o Brasil, e nós esperamos fomentar, treinar empresários, fazer com que o comércio pequeno, as pequenas empresas possam interagir com exportação e importação com mais liberalidade. Inclusive, como é o caso de hoje, da feira aqui, que o grande interesse é fomentar o desenvolvimento do turismo entre os países do Cone Sul. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, que nós já estamos fazendo. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e queria aproveitar para cumprimentar todos vocês da TV Record e dizer da alegria de mais uma vez voltarmos a Cuiabá e participar dessa entrevista aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente.